O nome dele, Sefaniah, em hebraico, significa literalmente Yahvé, o Senhor. Ele esconde, Ele guarda, protege. E é bastante sugestivo quando nós pensamos no pano de fundo deste livro, na história por trás da história que vamos ler nessa manhã. Qual é a mensagem? Porque talvez os pais escolheram dar esse nome para ele. Provavelmente porque ele nasce num momento de grande turbulência política, social, religiosa. Veja, o reino do sul de Israel, que nós chamamos de Judá, teve alguns poucos bons reis. O reino do norte não teve nenhum bom rei. Imagine isso. Centenas de anos sem qualquer líder fiel, bom, justo, piedoso. O reino do sul ainda teve alguns. Mas os dois piores, provavelmente Manassés e Amnon, antecedem esse momento que nós vemos aqui, que o profeta vai nos apresentar como seu tempo na história. Esses reis terríveis promoveram perseguições incansáveis, cruéis, sobre as pessoas, simplesmente porque elas acreditavam em Deus, porque elas queriam ser fiéis a Yahvé. Como Deus preservou a família de Sofonias, e ele, quando criança, talvez o melhor nome para celebrar a grandeza e a proteção de Deus fosse Sefaniah, Sofonias. Deus esconde, Deus guarda, Deus protege. Quer dizer, enquanto tudo se colapsava naquela sociedade, tudo caía, tudo desmoronava, o Senhor guardava os que eram dele, Ele protegia aqueles que eram seus. É bastante interessante que, diferentemente da maioria dos chamados profetas menores, e os profetas menores não são menores qualitativamente, eles são menores quantitativamente. Ou seja, a mensagem que eles anunciaram é tão carregada de qualidade e inspiração divina quanto a mensagem dos profetas maiores. A diferença é que eles escreveram menos. Esse livro, por exemplo, tem apenas 3 capítulos. Mas no contexto aqui, o tema que ele repete em comparação com tantos outros é o dia do Senhor. Vocês lembram? Nós já falamos sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, teologicamente definido, é aquele dia, no passado, quando olhamos no retrovisor do tempo, da história, e escatologicamente, quando acendemos o farol de milha e olhamos para frente, para aquilo que está para vir, é um dia em que a justiça de Deus se fará valer. Agora, a justiça de Deus, se fazendo valer, será grande alegria para os piedosos, para os penitentes, para os arrependidos, para aqueles que buscam a Deus. Mas o dia da justiça de Deus será caótico, assustador, terrível para os que praticam a injustiça, para os impiedosos, para os impenitentes. E nesse livro nós podemos colocar algumas palavras para termos um panorama geral dele. A primeira palavra é punição. A ideia é: Deus está presente, em todos os momentos presente. Quando o juízo de Deus se desencadeia, quando a punição divina vem sobre a humanidade e suas criaturas, Deus está presente. Vamos começar lendo Sofonias, capítulo 1, versículo 2 e 3. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Veja que curioso
que quando nós lemos o livro de Gênesis, no livro de Gênesis nós aprendemos que Deus é o criador de todas as coisas. No livro de Gênesis, Deus cria os peixes do mar, as aves dos céus, animais do campo e a humanidade. No livro de Gênesis. No livro de Sofonias, nós temos Gênesis às avessas, nesse texto que acabamos de ler. No livro de Sofonias, nós temos um epílogo, nós temos uma conclusão, o fechamento de tudo. Porque assim, em Gênesis, Deus diz: haja. E os peixes surgem e invadem os mares com suas cores e com a sua beleza. Aqui Deus diz: eu vou eliminar todos eles. Se no livro de Gênesis Deus cria os homens e diz assim: é bom. Aqui Deus diz: eu exterminarei os homens da face da terra. Se no livro de Gênesis Deus cria os animais, aqui Ele diz: eu exterminarei todos eles. A existência mergulha em profundas trevas. Nesse Gênesis, às avessas. Por quê? Porque Deus está presente para fazer valer a sua justa punição. Tente por um momento apenas imaginar o que é isso, quando o justo juiz de todo o universo decidir julgar todas as coisas e todos os pecados. Algumas pessoas dizem: puxa, por que Deus não faz justiça agora, nesse momento? Será que realmente gostaríamos? A razão de Deus não fazer justiça imediata é a sua longanimidade, é dar uma nova oportunidade. Eu estou dando uma nova chance, porque quando Deus faz a sua justiça, veja que cenário apocalíptico nós encontramos. É Gênesis às avessas. Então o livro começa descrevendo que Deus está presente mesmo quando Deus envia a sua justa punição. Alguém perguntou: mas se Deus está presente em todos os lugares, estaria Deus presente no inferno? Será que Deus estaria presente até no inferno, se Deus é onipresente, ou seja, presente em todo lugar? E a resposta é sim, na sua ira, na sua justiça. É por isso que eu gosto de dizer que eu não quero nem estar perto do sapato daqueles que são impenitentes, que não se arrependem no dia em que Deus vier com juízo. Bom, segundo, nós vemos que Deus está presente contra alguns pecados. Capítulo 1, versículos de 4 a 6. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu e os que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. 2 pecados, meus queridos, são denunciados aqui, dentre tantos pecados que Judá vivia. 2 pecados são denunciados pelo profeta: a idolatria e a indiferença. 2 pecados, a idolatria e a indiferença. Vamos começar com a idolatria. E veja como esses são temas recorrentes nos profetas. Veja por quantos anos, centenas e centenas de anos, Deus está falando a mesma coisa e ninguém dá ouvidos ao que Ele está dizendo. Idolatria. A idolatria não é apenas o que eu chamaria de ingenuidade de adorar objetos inanimados. Algumas pessoas reduzem a idolatria a isso, a adoração de objetos inanimados, de qualquer segmento. A idolatria, conforme descrita na Escritura, é mais complexa do que isso. Porque a idolatria, conforme descrita na Escritura, é uma projeção das minhas deformações sobre um objeto inanimado, o qual eu desejo que seja divinizado. Nesse texto, 2 divindades são citadas: Baal e Milcom. Um outro nome para Milcom seria Moloque. Muito bem, outros deuses daquela região, deuses fenícios, poderia ser Astarote. Então era mais ou menos assim: se eu tivesse um desvio de caráter, uma promiscuidade
sexual. Tape o ouvido das crianças. Uma tara qualquer pode abrir o ouvido das crianças. E eu desejava exercer aquilo, esse desvio de caráter e de comportamento, desejando a aprovação divina. Eu escolhia adorar quem? Astarote, a deusa da fertilidade, porque para ela estava tudo certo. Quanto pior, melhor nesse sentido. Ou seja, quanto mais promíscuo, mais Astarote me abençoaria. Se eu queria, por exemplo, prosperidade econômica numa cultura agrícola, eu adorava Milcom ou Moloque. Como? Se os meus filhos fossem impedimento para eu me dedicar horas e horas trabalhando no campo, para que a terra produzisse mais e me desse mais grãos e me desse mais prosperidade, tinha um jeito de eliminar os meus filhos, de maneira que Moloque me abençoasse. Eu sacrificava os meus filhos no altar de Moloque, de Milcom. O que faziam os judeus a essa altura da história? Eles praticavam um sincretismo religioso. Eles iam, adoravam a Deus, juravam em nome de Yahvé, do Senhor, mas com a outra metade dos lábios eles adoravam Milcom, Moloque. Os ídolos são projeções da nossa deformação. Livro de Gênesis, mais uma vez, diz assim que Deus criou o homem, o quê? A sua imagem conforme a sua semelhança. O ídolo é a minha imagem, a minha semelhança. Eu defino como eu quero que Deus seja. Mas, meus queridos, uma das maneiras que Deus é descrito na Bíblia, na pessoa de Jesus, é como o leão de Judá. E o leão de Judá ninguém domestica. Ele é que determina como devemos viver, como devemos expressar a nossa sexualidade, como devemos expressar os nossos relacionamentos, como devemos amar o próximo, como devemos lidar com os nossos recursos, como devemos lidar um com o outro. Porque todas as vezes que eu crio ídolos, que eu me lanço à idolatria, eu não apenas ofendo a Deus, eu exploro aqueles que estão à minha volta. Deus estava presente, vendo o pecado da idolatria. Esse é o ponto. Deus está presente na punição, mas Deus está presente, Deus vê. Eu posso tentar enganar, esconder o máximo possível. Eu posso tentar criar maquinações das mais diversas e camuflagens das mais sofisticadas para enganar as pessoas. Eu posso enganar você, mas a Deus ninguém engana. Deus estava presente, vendo tudo isso. E o segundo pecado é o pecado da indiferença. Veja só, o texto na sequência diz assim, capítulo 1, versículo 12. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. É indiferente. No ano de 2003, foi lançada uma canção que foi um sucesso. Toda boa rádio FM tocava. Canção de Luca. Letra sofisticadíssima, peço a total e irrestrita atenção enquanto eu leio um trecho da música. Agora eu estou em outra. Tô nem aí. 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 Alguém lembra? Tô nem aí. Mas fez sucesso. Eu também não tô nem aí. Bom, não. O aluno bagunceiro na sala, fazendo uma bagunça terrível na sala, a professora pergunta para ele. Antes a gente chamava de Joãozinho, de Zezinho, agora não pode, que eu não quero ofender nem o Joãozinho, nem o Zezinho. Era um Leandrinho. Ô Leandrinho, qual que é a diferença de ignorância e indiferença?
não sei, não estou nem aí. O problema do povo de Judá é que eles olhavam para Deus e atribuíam a Deus uma atitude de não estou nem aí. O Senhor não faz bem, o Senhor não faz mal. O Senhor não julga, não disciplina, não corrige, o Senhor não recompensa. E quando eles deformaram o seu pensamento e a sua teologia, isso se traduziu também no seu comportamento, de não estou nem aí. E passaram a viver dessa maneira. Sabe o que destrói os nossos relacionamentos, o relacionamento conjugal? Eu não estou nem aí. Quando há um conflito ali com o casal, por exemplo, a esposa fala, eu vou embora. E o marido fala, você quer ir, vai. Já vi casamento acabar por isso. Ou quando o marido começa a dizer, não, se continuar assim, a mulher fala, então vai logo. Ou no trabalho, fala, olha, eu não sei, vamos ter que ter um corte. Olha, eu não estou nem aí. Não, a igreja não vai abrir, não estou nem aí. Não estou nem aí. Nós temos que estar aí. Nós temos que estar aí com a nossa fé. Nós temos que estar aí com os nossos filhos, nós temos que estar aí com o nosso próximo, nós temos que estar aí com a nossa igreja, nós temos que estar aí com a sociedade, nós temos que estar aí com a nossa adoração, nós temos que decidir, ter vontade, ter gana, ir para cima, lutar, não abrir mão, encorajados pelo poder do Espírito Santo, dizer, eu estou aí, e aqui, e se preciso lá. Porque o que vai nos destruindo, nos carcomendo é isso. Eu não sei vocês, mas já aconteceu, não mais, meus filhos hoje são ótimos. Mas uma das coisas que pegava nos meus nervos é quando dizia, você quer suco de laranja ou abacaxi? E eles dizem, tanto faz. Aí quando vem o que ele não queria, eu não gostei. Gente, nós precisamos ser diferentes. Eu estou aí, estou aqui, expressão, estou ali. Eu me importo, porque o Deus a quem nós servimos é um Deus que se importa. Então Deus estava presente, denunciando esses pecados de Israel. Bem, se o livro terminasse aqui, ainda seria difícil, porque nós ainda poderíamos estar com a pá. Você já ouviu sobre a analogia da pá e da enxada? A analogia da pá e da enxada, normalmente nós ouvimos em cursos do seminário, que é quando o cristão vai... Aqui na Bíblia não acontece, mas ele vai na igreja, ele vai com a pá. Ele ouve uma mensagem, aí ele pega a pá e fala, puxa, o fulano tinha que estar aqui. Se o fulano estivesse aqui. Essa é a analogia da pá. Eu jogo para o outro a mensagem. Mas nós precisamos da enxada. Essa mensagem é para mim. Essa mensagem é para mim. Veja só, Deus estava presente sobre os povos, as nações. Sofonias capítulo 2, versículo 1. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor. No contexto dessa passagem nós vemos que ninguém escapava aos olhos de Deus. O Senhor estava olhando para Judá, para Israel e para, no contexto da passagem, todos os povos ali. O que quer dizer que Deus não só está interessado naquela pessoa que não está aqui nessa manhã, ou que não está ouvindo essa mensagem. Ele está interessado em mim. Ele está interessado em nós. A Bíblia é descrita em Hebreus capítulo 4, versículo 12, como uma espada de 2 gumes, uma espada que tem 2 lâminas. Tenha certeza que a minha posição aqui não é de exercer juízo sobre você. Porque se essa lâmina corta você de um lado, é porque essa lâmina já me cortou. Já me fez pensar no que eu preciso ajustar na minha vida. Do que eu preciso me arrepender. Quais são as coisas que eu preciso estar aí? Deus não faz distinção ou acepção. Deus julgaria as nações, Deus avalia todas as pessoas, Deus me avalia. Deus avalia você. Finalmente, promessas, e nós vamos encerrar. Capítulo 2, versículos 2 e 3. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor, sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça,
buscar a mansidão, porventura lograrei esconder-vos no dia da ira do Senhor. Vejam, esconder. Mas observe que o advérbio antes aparece 3 vezes nesse versículo. Percebeu isso? Antes, 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 antes. Quer dizer, você está ouvindo a palavra de Deus, Deus te dizendo: olha, acerta o seu caminho, me procure, abandone os seus ídolos, venha ao meu encontro, me sirva de coração, fique comigo, porque é para o seu próprio bem, para que você não se deforme na jornada. Vem para perto, assuma seu compromisso, viva uma vida de fazer diferente. Antes, antes, antes. Se nós estamos aqui nessa manhã meditando na palavra de Deus, é porque nós ainda estamos no antes. É a sua, é a nossa chance do antes. De falar: puxa, ainda não aconteceu aquilo, eu vou correr para Deus, eu vou correr para a vontade de Deus, eu vou correr para fazer do jeito de Deus. Você deseja isso? É o que eu desejo nessa manhã. E o texto prossegue fazendo essa afirmação tão bela, e diz assim: porque talvez você possa ser escondido, viu? É um trocadilho com o nome do profeta. Zefania. Ele foi escondido, protegido, guardado. E aqui o profeta diz: você também pode ser escondido, protegido e guardado. Corra para Deus. Vá ao encontro de Deus, clame a Deus, confie em Deus. Não importa como é que está a sociedade à nossa volta, não importa o que está acontecendo ao nosso redor. O que importa é que o Senhor pode nos guardar. E veja como a teologia do Novo Testamento reafirma isso. Sofonias profetizou 25 anos antes da invasão babilônica. Olha só, ele diz, antes. 25 anos antes. O apóstolo Paulo toma emprestada a ideia de esconder-se e ser protegido por Deus e diz assim aos Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Colossenses 3, 3. Pois vocês morreram, agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Paulo faz essa afirmação teológica é a seguinte: quando Cristo foi crucificado, pela fé, você foi crucificado com Ele. Cristo morreu por você, mas você morreu com Cristo. Quando Cristo foi sepultado, adivinha quem foi sepultado com Ele? Nós. E quando Cristo ressuscitou o terceiro dia com uma nova vida e ascendeu à destra de seu Pai, quem ressuscitou e subiu com Ele aos céus? Nós, como uma semente plantada nele, escondido nele, envolvido por ele, no invólucro que é ele, nós estamos nele. Recentemente eu falei com uma pessoa muito querida, não é membro aqui da nossa igreja, passando por crises terríveis de pensamento suicida, lembrando que estamos em Setembro Amarelo, mês da consciência do que é isso, de como precisamos apoiar as pessoas que estão ali no limite. Cristão, lutando muito com as suas angústias, e pensando a cada dia nisso, e lutando com esses pensamentos, eu disse a ele assim: você já morreu com Cristo, você não precisa tirar a sua vida, porque você já morreu com Cristo, e você ressuscitou, e você tem uma nova vida agora. E essa reorganização teológica foi o suficiente para ele dizer: eu estou recobrando a minha esperança, escondidos em Cristo. Eu estava lendo uma matéria que falava sobre a situação do furacão Ida, um dos mais devastadores na Nova Orleans. E quando você olha o catálogo de furacões e tufões, especialmente na América do Norte, é uma coisa assustadora. Mas também eles têm páginas e páginas de pessoas que sobreviveram. E como essas pessoas sobreviveram? Normalmente elas sobreviveram porque elas seguiram a regra do jogo. Elas guardaram o que elas tinham que guardar e elas se esconderam onde tinham que se esconder. Meus queridos, a vida é cheia de tufões, de furacões, de tsunamis, dos problemas mais terríveis que você consiga imaginar. Mas há segurança para você. Há um lugar onde você pode se esconder. Em Deus,
pela graça de Cristo Jesus. Noé foi protegido pela sua família antes do dilúvio chegar. Ló foi protegido com a sua família antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Moisés foi protegido naquele cesto. Eu e você seremos protegidos também. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Enquanto eu estava orando, meditando nessa palavra, eu pensei, puxa, eu gostaria de terminar com um poema. Eu gosto de terminar com um hino, um poema. Eu pensei, por que não terminar com um poema do autor, do próprio Sofonias? Ele começa no versículo 14 falando: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Mas olha como ele diz adiante no versículo 16: chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, não perca coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e o salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. E eu gosto como a Nova Tradução na linguagem de hoje verte a última parte do versículo, diz assim: ele cantará e se alegrará. Talvez seja o único versículo na Bíblia que afirme que Deus cantará. Deus cantará. Cantará porque a nossa vida vai mudar. Cantará porque o coração dele estará tão feliz em ver a nossa transformação, a nossa preservação, proteção, transformação. Alegre-se, filha de Sião, rejubila Israel. É interessante que a história dele se dá com a história de um rei. Logo no primeiro capítulo ele fala que ele profetiza durante os anos do rei Josias. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Já pensou? Com 8 anos de idade reinando? A coroa nem cabia direito na cabeça dele, tinha que pôr papel. Com 8 anos de idade, hein? Eu defino o horário que eu vou dormir. Jogarei videogame até as 4 da manhã. Eu quero o último modelo desse jogo, desse game. Ele era o rei, ele era uma criança. Mas a Bíblia diz que ele foi um dos reis mais piedosos de Judá. E com 16 anos, a Bíblia diz, ele decidiu buscar ao Senhor. E com 20 anos, ele decidiu reformar, retirar a idolatria de Judá. E com 26 anos, ele decidiu reformar o templo. Você acredita que por décadas e décadas, o templo de Deus estava fechado? E ele reabriu o templo. E quando reabriu o templo, o que ele encontra dentro do templo? A esquecida palavra de Deus. E ao reencontrar a palavra de Deus, tudo se transforma na vida dele, se torna um dos mais eficientes e importantes reis. E há um modelo aqui. O modelo é o mesmo para mim e para você. Primeiro, decida você buscar ao Senhor. Segundo, reforme, tire os ídolos da sua vida. Terceiro, volte para a palavra de Deus. E aí, quem sabe se usarmos um pouquinho da nossa imaginação, vamos poder ouvir o Senhor cantar de alegria sobre as nossas vidas. Vamos ficar em pé.